Oi, 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 gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro ao vivo. Estive ausente aqui durante um tempo, estou voltando agora e com força total para poder para poder trocar informações, estar aqui com vocês de volta. Hoje eu vou responder algumas dúvidas, as dúvidas mais comuns e sinceras, né, de quem respondeu a minha caixinha de perguntas. Eu coloquei ontem aqui uma caixinha de perguntas e algumas pessoas responderam. Eu recebi várias perguntas, tá? Você que tá aqui e não enviou sua dúvida ainda, pode enviar, ainda dá tempo, eu vou responder, fique à vontade. Vou dar prioridade a quem já enviou suas perguntas. Mas se não der tempo de responder todas as perguntas aqui nesse momento ao vivo, eu prometo que eu volto e respondo todas as perguntas que foram feitas, tá certo? São perguntas de quem já está na área, perguntas de pessoas que já se profissionalizaram, personal organizer que já atua, que já tem experiência. Então, e a gente vai trocar, a gente vai compartilhar experiências, né? Podem ser perguntas também de pessoas, de clientes, de pessoas que desejam ter esse serviço nas suas casas, que desejam, que não conhecem o serviço de personal organizer e desejam tirar dúvidas sobre essa profissão. Ou também pessoas que desejam se profissionalizar. Então, se você deseja se profissionalizar como personal organizer, a sua dúvida também será respondida aqui nesse momento, tá certo? Para quem tá chegando aqui agora, eu sou Juliana Americano, sou formada em enfermagem, era enfermeira e atuei durante alguns anos. Precisei abandonar minha carreira como enfermeira, para poder cuidar da saúde do meu filho, que precisou fazer um tratamento, passou por um tratamento longo. E com a organização eu pude voltar para o mercado de trabalho. Foi através da organização que eu pude reconquistar a minha liberdade financeira e voltar para o mercado de trabalho e conseguir conciliar a minha vida profissional com o convívio familiar, né? Foi através da organização. E eu vou te mostrar qual o caminho que eu trilhei. Posso responder também muitas dúvidas em relação a isso. Às vezes as pessoas têm receio, têm medos de mudar de carreira, né? Às vezes por achar que já está tarde, que já trilhou um outro caminho, né? E às vezes tem esse receio, esse medo de mudar a rota, de recalcular a rota. E eu vou compartilhar aqui também em outros momentos como eu fiz, o que eu fiz para fazer essa transição de carreira, tá bom? O meu objetivo aqui nesse momento é tirar dúvidas acerca dessa profissão que eu escolhi trilhar, e vejo que ainda tem muito ruído, muita desinformação, tem muita falta de informação mesmo, as pessoas confundem muito, muita gente desconhece, né? Algumas cidades aqui do Brasil, essa profissão já é mais conhecida. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo e trabalhar em São Paulo. Lá a profissão é muito mais reconhecida, as pessoas conhecem muito mais o serviço do personal organizer. Porém, em outras cidades, como em Salvador, por exemplo, ainda há muita desinformação, muito desconhecimento. As pessoas não sabem que existe essa profissão, e muitas também não sabem o que faz. Então, a minha intenção, o meu objetivo aqui é desmistificar um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre o que de fato faz o personal organizer. Tá certo? Eu vou falar, é importante ressaltar que eu vou falar da minha prática, tá certo? Existem muitos profissionais, assim como em toda área, em toda profissão, existem muitos profissionais que atuam
de várias formas, de várias maneiras, e eu vou falar muito da minha prática, da forma como eu desenvolvi o meu método de trabalho, tá bom? O que é que eu ia dizer mais aqui? Vamos para as perguntas, tá certo? Deixa eu pescar. O que me motivou a fazer isso? Mais uma vez, vou reforçando. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que desejam mudar de carreira, que desejam transformar suas vidas com a organização. E foi através do meu caminho, né? De como eu consegui fazer isso, como eu consegui mudar a minha vida, mudar a minha carreira através da organização. E é dessa forma que eu gostaria de compartilhar e dividir, né? De mostrar de como foi possível para mim, de como é possível para mim, de como é possível recomeçar, vencer todos os medos, todos os bloqueios, todas as dificuldades e recomeçar, de começar uma nova carreira. Porque se eu conseguir, você também consegue. Quem deseja também consegue, tá? Então vamos às dúvidas. Eu separei aqui, foram algumas dúvidas que foram enviadas de ontem para hoje. Não sei se vai dar para responder todas, mas eu prometo que serei o mais didática possível, tá? Algumas perguntas vieram de pessoas que, de fato, não trabalham na área e desejam ter, imagino, já tiveram ou desejam ter esse serviço, e eu vou começar por elas, tá? Aliás, não. Eu vou começar respondendo a perguntas sobre o trabalho de personal organizer, sobre exatamente o que a gente faz e como a gente faz. O que está incluído no trabalho de personal organizer? A pergunta foi essa. Quando a gente organiza um ambiente, o processo de trabalho, o meu processo de trabalho, acontece da seguinte forma. Inicialmente eu faço uma visita ao cliente, o cliente me solicita o orçamento, né? Recapitulando, inicialmente o cliente solicita o orçamento, a gente conversa, eu entro em contato, a gente conversa, tiro dúvidas, entendo qual é a necessidade do cliente, qual o ambiente, quantas pessoas moram naquela residência, se for uma residência. É possível também organizar ambientes corporativos, né, lojas. Então, é uma variedade de ambientes que a gente consegue organizar. A partir do momento que o cliente entra em contato, a gente entende a necessidade, eu vou entender a necessidade e faço uma visita. Eu faço uma visita ao local para conhecer o espaço, para conhecer o acervo e principalmente para conhecer o cliente. Porque eu acredito que é um trabalho onde eu vou, de certa forma, invadir a intimidade desse cliente, né? Eu vou adentrar na sua casa quando é residencial, que na maioria das vezes é organização residencial. Então, eu vou adentrar na casa do cliente, eu preciso, no mínimo, esse conhecimento, esse contato inicial, para que a pessoa me conheça e para que eu conheça o cliente também, porque é importante, eu acho que é fundamental um primeiro momento de conexão, de empatia, né? Para que o processo flua de forma mais tranquila, né? E segura. É uma segurança principalmente para o cliente, para que ele me conheça. A partir daí, é através do conhecimento do espaço e do acervo que ele tem que eu vou elaborar a proposta. Elaborada a proposta, ele avalia, dando o aceite, eu vou recrutar a equipe. Existe uma possibilidade. Já vou responder uma pergunta que vem lá adiante. Que alguém fez uma pergunta, Catarina fez uma pergunta, se a gente vai sozinha, se eu vou sozinha ou se eu levo uma equipe comigo. Vou responder, já estou me embolando aqui nas perguntas, mas tudo bem. De acordo com o cliente e com o ambiente a ser organizado, né? Eu vou fazer a previsão de tempo que vai ser preciso.
a previsão de tempo e a previsão da equipe quando for o caso. Tem clientes que desejam apenas que eu vá sozinha, né? Tem clientes que são mais reservados, que não querem muitas pessoas, ou até pela dinâmica, pela rotina da casa, tem muito movimento. Clientes que desejam que eu vá sozinha organizar, mesmo que leve mais tempo, mais dias. E tem clientes que preferem que eu vá com uma equipe, né? Com menos pessoas, com mais pessoas, para que o trabalho seja feito de forma mais rápida, em menos tempo, né? Então, existem essas possibilidades. Na maioria das vezes, eu levo uma equipe, porque eu acredito que dessa forma o trabalho flui de forma mais tranquila e fica menos desgastante para o cliente, porque nós estamos invadindo, entre aspas, a casa, sua residência, e estamos participando da sua rotina. Então, quanto menos tempo eu levar na casa do cliente, organizando as suas coisas, organizando a sua casa, melhor para que ele tenha a sua rotina de volta, né, ao normal, sem aquelas pessoas ali dentro. Então, a minha forma de trabalhar, a minha prioridade é essa, tá? Recruto a equipe, fecho a data com o cliente e aí a gente parte para a organização de fato. Dentro da organização, a gente tem também o que está incluído no processo. A gente tem consultoria para compra de produtos. A gente tem o treinamento do funcionário, da funcionária, para que essa manutenção seja, para que essa organização seja mantida por mais tempo. Então, é importante que o funcionário, que o cliente, que algum responsável seja treinado para poder conseguir manter o sistema de organização que foi elaborado especificamente para aquela família, né? Porque é importante, um detalhe que eu também prezo é entender a rotina do cliente, porque somos todos diferentes, temos hábitos e rotinas diferentes, o que vale para mim, o que é importante para mim, não é para o outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de fazer atividade física com frequência, que malha todos os dias, é importante que tenha um acesso mais fácil para as roupas de academia, para as roupas de treino. Diferente de uma outra pessoa que não, né? Uma outra pessoa que tem uma vida de trabalho mais intensa, que não faz academia, uma pessoa que trabalha, vamos supor, um homem que trabalha de terno e gravata. Então, é importante que o terno e a gravata estejam mais num local mais acessível para que ele possa acessar essas peças de forma mais tranquila, mais rápida, sem perder tempo, né? Então, assim, isso é importante, entender a rotina do cliente para que o sistema de organização seja elaborado de acordo com cada um, de forma personalizada. Eu acho que eu já estou respondendo várias perguntas em uma só, é porque eu me empolgo muito e falo demais, porque eu amo fazer isso. Mas enfim, então, o que está incluído? Consultoria para produtos, a equipe toda, o treinamento de funcionário, uma visita de manutenção de retorno para ter certeza de que o sistema que foi elaborado está funcionando para aquela família, tá? E só isso. Vocês limpam o ambiente também? Não. Essa é uma pergunta muito frequente, uma confusão muito constante que as pessoas fazem, né? O serviço de personal organizer é de organização. Nós organizamos o ambiente, nós trazemos leveza, paz e harmonia, nós devolvemos o tempo que a bagunça rouba. Organização e limpeza estão unidas, atreladas, lado a lado. Não tem como falar em limpeza sem falar de organização e vice-versa. Principalmente, não tem como falar em organização sem falar de limpeza. O meu serviço é de organização, mas é preciso e é importante que os ambientes estejam limpos, né? Habitualmente, estão. Quando acontece do ambiente estar muito sujo,
a gente recomenda, já previamente é avisado ao cliente, para que tenha uma pessoa, um profissional disponível para fazer a limpeza desse ambiente. Então, muitas vezes é uma funcionária, é a funcionária da casa, ou muitas vezes alguém que foi contratado para este fim, para fazer a limpeza dos ambientes, para que eu possa organizar, né? E aí a gente vai ter o combo perfeito. A limpeza, o serviço de faxina, de limpeza, tira a sujeira. O serviço de organização vai além. O serviço de organização cuida da alma da casa, né? Cuida da energia da casa. Cuida a organização devolve a paz, devolve a harmonia, devolve tempo, reduz o estresse. Muitas vezes a gente tem situações de desentendimentos, vamos dizer assim, por conta de bagunça, né? Tem atrasos. Qual é a criança que muitas vezes não se atrasa para ir para a escola porque não achou uma meia, não achou o uniforme? Então a organização faz isso. Poupa o tempo, tá? Uma pergunta aqui, outra pergunta. Vocês separam bolsas, sapatos, acessórios que não estão servindo mais? Esse processo de separar os itens que não são mais utilizados, ou que não estão mais em condição de uso, a gente chama de triagem. Essa é uma etapa do processo de organização. E a triagem acontece preferencialmente com o cliente, porque é o cliente quem vai determinar se aquela peça ainda serve, ainda cabe, né? Se ainda faz sentido. Então, o ideal é que o cliente esteja presente no momento da triagem. Porém, existem situações em que nós fazemos sim. Habitualmente, o que eu faço? Na hora da triagem, na hora da categorização das peças, que é separar cada peça por tipo, eu identifico uma peça que esteja mais desgastada, uma peça que esteja descosturada, faltando um botão. Então, a gente deixa separo. Se a cliente estiver no momento, a gente mostra e pergunta, né, qual o destino que ela quer que dê para aquela peça. Se a cliente não tiver, eu deixo separado um montinho, seleciono essas peças para que a cliente possa, então, depois avaliar se ela vai querer manter ou não. Então, sim, a gente faz essa curadoria também das peças que já não estão mais em boas condições de uso, digamos assim. Vocês vão com a equipe, já respondi. Tenho que levar água e comida para PO se a casa estiver desabitada. PO, para quem não sabe, é Personal Organizer, é a sigla abreviada de Personal Organizer. Então, carinhosamente, a gente nos chama de PO. Somos PO. Então, se a casa estiver desabitada, o cliente precisa providenciar água e comida para o Personal Organizer? Não precisa. Nós levamos, toda a equipe leva, né, nossa refeição, levamos água e quando é um serviço de mudança, uma organização de mudança, habitualmente nós já sabemos, né, que a casa as coisas ainda estão sendo instaladas, muitas vezes não tem filtro, não tem geladeira, não tem fogão, não tem micro-ondas, as coisas não estão instaladas, então nós levamos tudo que é necessário para o nosso trabalho e para o nosso dia, a nossa alimentação, a nossa água, nosso lanche, né? Muitas vezes também levo material de higiene, né? Porque se as coisas do cliente estão chegando e eu vou receber as caixas, eu vou abrir e montar a casa, subentende-se que a casa está oca, não tem nada. Então, material de higiene sim, sabão para lavagem das mãos, álcool, papel higiênico, toalha de mão, né? Então, eu deixo sempre um kitzinho na minha mala de trabalho e levo nessas situações para que a gente possa
trabalhar em condições, em boas condições, né, de trabalho. Então, o cliente não precisa providenciar o almoço. Claro que nós temos muitos clientes que gentilmente nos oferecem almoço, gentilmente nos oferecem muitas vezes um lanche, um café, e são sempre muito bem-vindos. Nós aceitamos de muito bom grado. Outra pergunta importante também. Fica alguém com vocês no local? São duas perguntas que a mesma, né? Ou eu preciso estar presente durante todo o processo de organização? Não. Ou sim. Isso é uma questão também muito delicada, porque muitas vezes o cliente me pergunta: eu preciso estar presente durante todo o processo de organização? Eu preciso estar acompanhando todo o processo de organização? Idealmente, é importante que o cliente esteja próximo por algumas questões, né? Primeiro, para que a gente possa eventualmente tirar uma dúvida, né? Como uma peça que a gente está vendo que está desgastada, ou a gente já vê que não faz muito sentido, algumas coisas que a gente precisa tirar dúvidas com os clientes, então é importante. E até por segurança, né? Por segurança nossa, dos profissionais e do próprio cliente. Eu sempre oriento que no meu contrato, na minha proposta, eu sempre sugiro que itens de valor, dinheiro em espécie, joias muito valiosas, enfim, estejam sempre reservadas, né? Mas eu tenho clientes que muitas vezes nos deixam, entregam a casa e saem, ó, só quero voltar com a casa organizada. Já tô falando muito. Já tô engasgando. Então, existem as duas situações. Muitas vezes é possível organizar sem o cliente, sim, e também com o cliente. Tenho clientes que gostam de estar presentes o tempo todo. É um processo que demora mais tempo, naturalmente, porque o cliente vai olhar suas peças uma a uma, e aí muitas vezes tem lembranças, tem histórias, e a gente conversa. Então, a gente não pode acelerar o processo e passar por cima. Ai, gente, desculpa. A gente não pode acelerar o processo e passar por cima do cliente que está ali vivendo aquele momento, né? Se reconectando com histórias, com memórias, com lembranças. Então, é importante que a gente participe no tempo do cliente. Quando o cliente não está presente, é possível também, e aí vai muito da relação já estabelecida entre o cliente e o personal, né? Quando é um cliente novo, eu prefiro que o cliente esteja presente, não exatamente no momento ou no local, mas que esteja em casa, né? Sendo um cliente que já me conhece, que eu já conheço, eu fico muito à vontade para estar só com a minha equipe e fazer a organização sem o cliente. Até porque a gente, com o tempo, vai conhecendo os clientes. Então, a gente já conhece os hábitos, já conhece o acervo, já sabe o que o cliente mais usa, já sabe o que ele menos usa. Então, a gente já consegue organizar de uma forma que fique prático e fique personalizado para aquele cliente. Tá certo? Ai, gente, que tosse chata. Pronto. Outra pergunta. Qual cômodo é mais difícil organizar? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu acho que eu não tenho essa resposta pronta e eu acredito que temos preferências, cada uma de nós tem suas preferências, né, dentro da equipe. Inclusive, esse é um fator que faz com que a equipe seja montada
que é a habilidade de cada uma, a habilidade e o prazer que cada uma tem, né? Então, eu organizo residências, ambientes corporativos, eu organizo serviços de saúde, eu organizo depósitos, organizo buffets, enfim, qualquer ambiente que tenha um acervo, qualquer ambiente que a bagunça possa fazer parte, eu organizo. Tenho minhas preferências? Tenho minhas preferências. Dentro de uma residência, o que você mais gosta de fazer? Eu adoro fazer maquiagem, eu adoro fazer rouparia, eu adoro fazer acessórios, bijuteria, joias, eu adoro. Então, cada um tem a sua habilidade maior e a sua preferência. Então, isso faz com que a equipe seja montada. Então, se eu vou organizar um closet e a cliente tem muitos acessórios, muitas joias, bijuterias e tal, eu vou colocar na minha equipe alguém que tenha uma maior habilidade com esses itens. Da mesma forma, ao contrário, rouparia, tenho pessoas na equipe que gostam, que amam fazer rouparia e que fazem maravilhosamente bem. Então, essas pessoas são escolhidas dessa forma. Então, a dificuldade da organização, para mim, vem a dificuldade vem do equilíbrio entre, ou melhor, a dificuldade vem do desequilíbrio entre espaço e acervo. Então, eu acho que o que dificulta mais a organização é quando a gente tem um espaço pequeno e um acervo muito grande. Então, é preciso fazer mágica para poder organizar de forma funcional. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Não tem um ambiente em si que tem uma dificuldade maior, tá? Já pegando o gancho dessa pergunta aí, não foi uma pergunta, mas me veio aqui na cabeça, muitas vezes alguns desafios acontecem em relação a ambientes que não são conhecidos. Por exemplo, eu tive a experiência de a oportunidade de organizar um buffet. Então, um buffet, a gente tem muitos acessórios, né? Muitos utensílios que não são comuns numa casa, numa residência. Tem acessórios, panelas industriais e coisas enormes e utensílios que a gente olha, não sabe o que é, não conhece, não sabe qual que é o uso. Então, assim, muitas vezes isso é desafiador, porque a gente não conhece qual é a aplicação daquele utensílio, né? Então, é para cortar, é para ralar, é para enfeitar, é para decorar, é utilizado no preparo, é utilizado para servir. Então, isso é um desafio importante, grande, que nesse caso é importante sim que algum responsável esteja presente, né? Para que a gente tire essas dúvidas, para que durante a organização a gente possa tirar as dúvidas e fazer uma organização de forma mais assertiva e prática e funcional para aquela equipe que vai trabalhar, para aquele profissional, para aquele ambiente, né? Então, mas é maravilhoso, é algo que eu adoro quando vem uma organização de um ambiente que eu nunca fui, de um ambiente que não é, como é que eu posso dizer? Que não é familiar, não me é familiar, né? Então, por exemplo, também organização de ai, fugiu o nome. Organização de ferramentas. Quantas pessoas têm seus quartinhos de ferramentas, suas caixas de ferramentas? E isso também é uma coisa assim, eu conheço o básico das ferramentas, mas eu sei que tem ferramentas inúmeras, né, para diversas aplicações. E é uma coisa desafiadora também, porque essa organização vai precisar ser feita com o cliente, para que ele possa direcionar e conduzir para que a gente consiga organizar
agrupar as categorias de ferramentas de forma que elas casem entre si, né? Que façam sentido entre si, por famílias, como a gente chama. Então, isso é uma coisa também muito bacana, que me agrada demais. Uma pergunta aqui. Eu sempre tenho dúvidas, essa é boa também, porque muita gente faz essa pergunta. Eu sempre tenho dúvidas de como organizar, se por cor ou por tipo de roupa. E aí, a minha resposta é: não existe certo nem errado. Dentro da organização, a gente sempre fala isso. Não existe certo e errado. Existe o que funciona para cada um. Existe o que é funcional para mim, o que funciona para mim. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto de organizar o meu guarda-roupa por tipo de roupa. E dentro do tipo, por cor. Então, vamos lá o exemplo. Camisetas de alcinha, todas juntas. E aí, por cor. As camisetas de manga, também, todas juntas por cor. Manga longa, todas juntas por cor. Então, nessa sequência, sempre aumentando. Manga curta, vai aumentando a manga para manga longa. E aí, dentro da cor. Mas, muitas vezes os clientes têm preferências. Então, eu já fiz a organização também que o cliente que o cliente queria organizar tudo por cor. Então, independente do tipo, a gente tinha short, calça, saia, blusa, vestido, macacão, tudo branco, tudo preto, tudo vermelho. Então, é muito personalizado. Mas, o geral, na maioria das vezes, é por tipo. A maioria dos clientes prefere que a gente organize por tipo. Isso vale também, eu acho que tem muito a ver, porque tem clientes que gostam da praticidade, tem clientes que preferem o visual, o que é bonito, né? E o bonito também é relativo. Eu sempre digo que quando a gente consegue unir ai, gente, um mosquito aqui, tomei um susto. Quando a gente consegue unir o belo com o funcional, é o cenário ideal. É o ideal, o melhor dos mundos, mas nem sempre é possível. Então, a gente faz o possível para que a gente consiga fazer dessa forma. O mosquito me desconcentrou. Não, mosquito não. É um mosquito grande. Ai, meu Deus. Ai. Voltando. Quando a gente consegue conciliar a beleza com a funcionalidade, é o melhor dos mundos, mas nem sempre é possível. Então, também vai depender do cliente. Tem cliente que prefere o belo, quer que fique lindo, porque prefere dessa forma, então a gente vai fazer para que fique lindo. E tem clientes que preferem o funcional, né? Então, aí, às vezes, as cores ficam misturadas, os tipos de peças ficam misturadas, mas, idealmente, short com short, saia com saia, calça com calça, blusa com blusa, vestido com vestido. Essa é a melhor forma de se organizar, tá? Vestido de festa que não uso com frequência, como devo guardar? Tem gente que deixa pendurado, tem gente que põe deixa no plástico da lavanderia. Pelo amor de Deus, ninguém deixa vestido no plástico da lavanderia. O plástico da lavanderia é apenas para o transporte. Retirou a roupa da lavanderia, chegou em casa, retira do plástico, tá? Tem aquelas capas de TNT, capas de tecido respirável, que são as mais adequadas, porque o plástico você fica com a roupa guardada, abafada, e aí, como já é uma peça que você usa pouco,
a probabilidade é com o tempo ela ir amarelando, vai ficando abafada, pode ir amarelando e mofando, então não conserva e você pode até prejudicar a sua peça. Então o ideal é ou põe na capa de TNT, se você tem espaço, se você tem um closet grande. Se você não tem e você quer guardar sem que o vestido ocupe um espaço nobre no seu guarda-roupa, no seu closet, o ideal é que você dobre ele, tá? E aí a gente pode dobrar envolvendo com papel de seda e colocar em, a gente chama de packs, pack de TNT, que são aqueles envelopes grandes que tem um zíper, que são de TNT ou cami, e que são respiráveis. Então ali o vestido não fica abafado, ele fica bem conservado. Quando você precisar usar, ele vai estar pronto para uso sem aquele cheiro de guardado, aquele cheiro de peça guardada há muito tempo, né? Essa é uma opção. Vestidos de paetê, de lantejoula, de pedrarias, que correm o risco de enganchar uma na outra, de um vestido puxar o fio de um outro vestido. É importante sempre colocar o papel de seda, ou muitas vezes também que eu oriento a guardar pelo avesso. Guarda a peça pelo avesso para que essas pedrarias não danifiquem outras peças, tá? Então, dobradinho no papel de seda, dentro do pack, ou muitas vezes também dentro de caixas plásticas, desde que sejam respiráveis, caixas plásticas que tenham entrada de ar. Nunca vedar totalmente esses vestidos, né? Então, aí, colocou nunca vedar totalmente essas peças em saco a vácuo, ou aqueles envelopes que vêm quando a gente compra roupa de cama, né? Aqueles envelopes plásticos. Quando ele é todo plástico, não vamos usar aquilo ali, porque a probabilidade de danificar uma peça é muito grande a longo prazo, né? E uma vez esses vestidos nas caixas ou nos packs, a gente coloca no maleiro ou cama baú, quem tem box, né? Quem tem cama baú no box também é uma boa opção de guardar. E a gente precisa também muitas vezes, se você tem um espaço suficiente, guarda em gavetas, enfim. Mas habitualmente a gente faz dessa forma, para que os vestidos fiquem bem armazenados, bem conservados e prontos para uso quando for necessário. Tá bom? Eita, tô toda errada, ó. Já vi aqui. Gente, eu tô esquecendo de ver os comentários. Oh, meu Deus. Eu perdi a prática. Perdi a prática da live, de fazer live. Boa noite, pessoal. Oi, oi, oi. E Lívia tá aqui dizendo, estou toda errada. Pois é, me conte como você faz, que eu já digo logo. Vai ficar gravada sim, tá? E pode mandar pergunta, fiquem à vontade. Mais uma vez, vou reforçar. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade que eu vou responder, tá bom? Algumas perguntas aqui bem interessantes em volta do mesmo assunto, que é caro o serviço de personal organizer? Qual a média de valor? Né? Então, vamos lá. Também são perguntas que eu diria não tem uma resposta objetiva. O serviço de personal organizer é caro? Aí eu pergunto, quanto custa a sua paz? Quanto custa o seu tempo? Porque o serviço de personal organizer te proporciona mais tempo
para que você, com a sua casa organizada, você possa usufruir do seu tempo de forma mais prazerosa com a sua família, com outras coisas mais importantes, com o seu lazer. Então, essa pergunta se é caro ou barato, o caro e o barato é muito relativo. O que eu posso dizer é que é um serviço extremamente valioso, né? Que eu não tenho nenhuma cliente que se arrependeu. Eu tenho clientes que se arrependeram de não ter feito antes, né? Isso sim, e a grande maioria. Tempo é dinheiro, exatamente, Lucas. Tempo é dinheiro, então o serviço tem um valor que esse valor vai me fazer economizar, esse valor sendo alto ou baixo, aí de acordo com, né, os critérios de cada um, mas esse valor aplicado nesse serviço vai me fazer economizar tempo e economizar dinheiro. Além do mais, não só tempo, é possível economizar tempo, que é dinheiro, e dinheiro mesmo. Por quê? Quantas e quantas vezes eu chego numa residência e eu descarto muita comida, muito alimento. Muitas vezes eu chego nas residências e eu vejo 2, 3 sacos de feijão abertos, 2, 3 sacos de arroz aberto, né? E aí o que acontece? Com gurgulho, não sei se todo mundo conhece o que é gurgulho, aqueles bichinhos que dão no feijão, dão no arroz, dão no macarrão, enfim. Quando o alimento fica muito tempo aberto, os bichinhos invadem, né? Então, a gente precisa jogar fora, não vai consumir o alimento com bichos. Muitas vezes perde a validade, às vezes quem não sabe o que tem, compra de forma desnecessária. Então, se eu não consigo visualizar a minha despensa, eu não sei se tem feijão, não sei se tem arroz, não sei o que tem lá dentro, eu vou no mercado e compro tudo de novo. E aí, quando eu chego, o que eu faço? Coloco de qualquer jeito na despensa. O que é que vai acontecer? Eu vou consumir sempre o que está na frente. O que está lá atrás está esquecido, passou a validade, perdeu, o dinheiro foi para o lixo. Então, é economia sim, porque o serviço, como eu já falei, eu elaboro sistemas de organização para que a vida flua, para que a rotina flua de forma prática, com economia. Né? Então, assim, para que a gente possa ver, para que o cliente possa ver o que tem e, a partir daí, fazer compras conscientes. E isso vale não só para alimentos, vale também para roupas. Né? Quantas pessoas, muitas vezes, compram uma nova peça de roupa achando que não tem aquela... Um exemplo, precisa de uma peça, uma blusa vermelha para uma situação tal. Ah, não tenho roupa, abre o armário, olha, não vê, tem aquela confusão de roupa, aquela coisa embolada, aquela roupa, um monte de roupa. O que é que vai fazer? Vai procurar? Não, vai comprar. Aí compra. Daí a pouco, meu Deus, quando não acontece de comprar igual, porque eu já vi cliente com peças de roupas iguais. Mesma cor, mesmo tamanho, mesmo modelo, tudo igual. Muitas vezes compra porque não sabia que ainda tinha. Então, isso a gente ajuda também a essa economia ao desperdício, né? E fora que a gente também estimula o consumo consciente, né? Quanto mais acesso a gente tem, quanto mais a gente vê o que a gente tem, menos a gente compra de forma desnecessária. Então, a minha resposta é que o serviço de personal organizer não é caro. Não é caro. Tá? Quanto à média de valor, que também perguntaram, é muito relativo também, porque varia de região. Como eu falei aqui no começo, eu já trabalhei em São Paulo, nessa área, então o valor de lá
é diferente daqui de Salvador, que é diferente de outros estados. Então, vai muito da região, vai muito do contexto do mercado da região. Então, essa pergunta eu também não posso responder de forma objetiva, tá? Dá para viver 100% sendo 100% com a renda de personal organizer? Sim, dá para viver 100%. Eu hoje trabalho como personal organizer apenas. Sou enfermeira de formação, atuei durante muitos anos, porém, hoje não atuo mais na enfermagem, hoje eu sou exclusivamente personal organizer. Quando me perguntam, eu não sou enfermeira mais, eu fui enfermeira um dia, hoje eu sou personal organizer e vivo do meu trabalho, né? Da renda que a atividade como personal organizer me proporciona. Então, é totalmente possível, muito, muito possível. Quero ser personal organizer, qual dica você me dá? Algumas dicas importantes. Primeiro, pesquise, procure quem é referência dentro da organização. Pessoas que trabalham com seriedade, com integridade, né? Porque eu acho que em toda área, toda e qualquer área, existem profissionais e profissionais. Existem os bons, os não tão bons assim, como é que eu posso dizer? Os oportunistas, digamos assim, os que vão na onda, né? Então, muita gente vai na onda porque, tá no momento, é da moda, tá se falando muito, então, assim, muitas vezes essa pessoa não vai ser um bom profissional, né? Porque não tá fazendo porque gosta. Quando eu fiz enfermagem, logo depois que eu me formei, um tempo depois, a gente via em todo lugar. Ganhe dinheiro rápido, ganhe dinheiro fácil. Não me lembro exatamente como, mas assim, a propaganda estimulava, o marketing estimulava demais as pessoas fazerem o vestibular, fazerem o curso de enfermagem. E assim foi feito. Teve um boom. Muitas faculdades abriram, muita gente fazendo o curso. Só que aí, quando você vê a qualidade desse profissional que sai, não é uma boa qualidade, não é um profissional de boa qualidade. Por quê? Não fez por amor, não fez porque gosta. Fez porque viu naquela carreira uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, que não é fácil, diga-se de passagem. E aí, claro que não vai ser um bom profissional. Então, isso acontece em toda a área, em toda e qualquer área. Eu vou fazer um curso de personal organizer, mas o importante é você buscar referências, buscar bons profissionais sérios, que trabalhem com integridade, que trabalhem de forma correta, né? Seguindo valores e princípios. Buscar fazer um bom curso. A gente vê muitos cursos por aí, cursos duvidosos, digamos assim, né? Com valores muito baixos, com conteúdos muito rasos. Então, é importante, antes de você escolher o seu curso que você vai fazer, você fazer um comparativo, você avaliar, ver de fato o que é oferecido nesse curso, qual o conteúdo, tem parte prática, qual é a referência desse curso, desse profissional que ministra esse curso. Então, eu acho que isso é o fundamental antes de... E não preço, né? Não preço. É um conjunto de coisas, se você deseja ser personal organizer, se você deseja viver como um personal organizer e fazer dessa atividade a sua profissão, você precisa fazer com seriedade. Então, você precisa escolher um curso sério. Você precisa escolher um curso que entregue conteúdo de valor, que lhe capacite, né? que tenha
que consiga lhe capacitar, que tenha conteúdo para lhe capacitar como profissional, para que você conclua o curso podendo atuar no mercado, já com condição, com bagagem para atuar no mercado. Então, eu acho que é uma pesquisa bem criteriosa, importante. Agora, eu não vou me alongar muito não, tá? Mas eu tenho 3 perguntas mais, que aqui são perguntas de clientes ou pessoas que desejam organizar suas casas, né? Pelo tipo da pergunta, eu imagino que seja isso. E, aliás, por quem foi, eu sei. Como manter a minha casa organizada, já que eu moro com outras pessoas? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque, muitas vezes, um é organizado, o outro não é. Um é bagunceiro, o outro não é. Um é metódico, o outro não é. Então, gera essa confusão, gera esse conflito. E aí, você me pergunta, já vou ler a próxima pergunta também, que é semelhante, né? Se você organizar, eu vou conseguir dar conta de manter? Vou unir essas 2 perguntas e responder uma só. É possível manter? Sim. E o meu trabalho é todo feito para isso, para que eu chego, eu organizo a sua residência, o seu ambiente, eu vou treinar o cliente, eu vou treinar o funcionário que vai manter, a pessoa responsável por manter aquele ambiente organizado. E essa pessoa vai manter. Claro que a organização é um hábito. Organização é um hábito treinável, como qualquer outro, né? No começo pode parecer difícil. É a velha história da academia. Todo mundo quer ir para a academia, todo mundo sabe que precisa, mas sair da inércia é o mais difícil. Mudar o hábito, assim como mudar hábitos alimentares, é difícil. Mas é preciso começar. Então, você começa no primeiro dia, no segundo, no terceiro, dá uma escapulida, não consegue, tem dificuldade, erra uma dobra, ou guarda no lugar errado, no lugar que não era para guardar. Mas no dia seguinte você retorna, você volta para o seu hábito, você insiste, persiste, e assim é possível, sim, se manter uma pessoa organizada, se tornar uma pessoa organizada, porque, volto a falar, organização é um hábito que é treinável. Se a gente conseguir, se a pessoa que não é organizada conseguir fazer disso um hábito, como outro qualquer, é possível, sim, manter a casa organizada. E isso responde um pouco à pergunta a primeira pergunta que perguntava sobre outras pessoas. Então, é preciso que a casa esteja envolvida, que toda a família esteja envolvida na organização, porque não adianta um organizar e o outro não organizar. Então, por isso que é importante também a organização ser personalizada. Então, se eu vou numa casa, essa pessoa que me perguntou, eu sei que são 4 pessoas, né? É um casal com 2 filhos. Um garoto de 14, 15 anos, 15, 16 anos e uma menina de 6, 7 anos. A organização do garoto vai ser a mesma da menina? Não vai. O sistema de organização vai ser o mesmo? Não vai. Então, eu vou entrar nessa casa, eu vou entender a organização, entender o funcionamento, a rotina daquele garoto, como é que é, vai para a escola, tem atividade, tem esporte, fica o dia inteiro na escola, não fica em casa, já trabalha sabe? Então, eu vou entender a rotina dele e organizar de acordo com a rotina dele. Da mesma forma, a criança. Uma criança de 6, 7 anos, é possível organizar? É possível, sim. É possível ser organizada? É. E é uma coisa que eu acho maravilhoso, porque as crianças mais menores, né? Elas seguem o exemplo.
Então, a criança pequena para mim, é o mais gostoso, é o mais, como é que eu posso dizer? É o mais fácil de inserir a criança na organização, porque é nessa idade que ela está aprendendo, então ela vai aprender, a partir daí, desde pequena, a ser uma criança organizada. Então, ela vendo nos pais o exemplo, ela vai conseguir se manter organizada. E aí, a forma de organizar o quarto dessa criança vai ser diferente. A forma com que eu vou inserir essa criança vai ser diferente, porque eu vou ter que trabalhar de forma lúdica para que a criança consiga colaborar, para que ela consiga entender e para que isso passe a fazer parte da rotina dessa criança. Então, eu preciso entender o funcionamento e de forma lúdica eu vou trabalhando, treinando, para que ela, aos poucos, vá participando, se inserindo na organização. E é fantástico ver como as crianças pequenas participam e gostam. Na grande maioria, as crianças gostam de participar. Elas gostam de ajudar. A criança tem esse instinto nato de querer ajudar, de querer participar, de querer ser útil. Então, muitas vezes somos nós adultos que tolimos, né? Que impedimos por falta de paciência, por falta de tempo, na maioria das vezes. Então, a gente toma da mão da criança, vai e faz. Mas a melhor coisa é deixar a criança fazer, para que ela aprenda e faça do jeito dela. Não vai fazer perfeito, mas vai fazer do jeito dela. E vai aprendendo e treinando e aperfeiçoando com o tempo, né? Então, já estou eu falando de criança, que eu amo a organização infantil. Sou apaixonada. Mas voltando a essa pergunta, é possível sim. Principalmente maridos, maridos dão trabalho para as clientes na maioria das vezes, né? Majoritariamente as mulheres são mais organizadas do que os homens, o que não é uma regra, né? Existem exceções, muitos homens são muito mais organizados também do que as mulheres. Então, é a questão do hábito, é o treinar, né? Da mesma forma como eu falei das crianças, o marido e a mulher, cada um vai ter uma forma de organizar. Então, não necessariamente precisa ser igual, mas eles precisam ser treinados e precisam fazer com que o hábito seja inserido na sua rotina para poder manter. E aí, na primeira semana não vai dar certo, no primeiro mês não vai dar certo, mas no segundo vai, no terceiro vai, e aí quando a gente percebe, a pessoa já se tornou organizada sem nem sentir, né? Eu acho que eu tô aqui. Uma outra pergunta. Acho que é a última pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Não. Lívia falando aqui. Usa o plástico da lavanderia para os vestidos. Pelo amor de Deus, não faça mais isso. Tire o plástico da lavanderia. Por favor. Já sabe que não pode. Quero fazer, foi uma pergunta também de uma pessoa que não é personal organizer e que quer organizar ela mesma, quer organizar a sua casa. Quero organizar a minha casa toda, mas não sei por onde começar. O que eu devo fazer? Por onde devo começar? A sugestão é, comece aos poucos. Quantas vezes a gente vê, e é como eu trabalho, se eu chego na casa do cliente, eu vou pôr o armário abaixo. Eu vou tirar tudo de dentro do armário, fazer aquela montanha, não dessa forma, claro, mas assim, o armário vai ficar vazio para que eu possa organizar e retornar as coisas para o armário. Mas se você vai fazer a sua organização da sua casa, jamais faça isso. Jamais faça isso, porque vai ser um caos. Vai ser um caos porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, você vai se desesperar no meio do caminho, você vai cansar e vai pegar tudo do jeito que tá e empurrar para dentro do armário. Então, a melhor forma de organizar é começar aos poucos, começar de ambientes pequenos, né? Reserve 15 minutos do seu dia
todo dia, se for possível, dia sim, dia não, enfim, de acordo como for melhor para sua rotina. Mas comece aos poucos. Organize uma gaveta, depois parta para a segunda e assim sucessivamente. Vai para uma prateleira, porque aos poucos você vai conseguindo organizar tudo de forma leve, suave, tranquila, você não vai desesperar. Aqui, ó, eu faço assim, me arrependo no meio do caminho e fico a vida para terminar. É isso que acontece. É isso que acontece. Porque é o que a gente vê nos programas de TV, filmes, enfim, é o que a gente vê é isso. Até na atuação do personal organizer. A gente vê isso aí. A gente tira tudo do armário porque quer organizar tudo, porque o desejo é organizar tudo, é ver o guarda-roupa organizado por completo. Só que a gente esquece que quando você vai organizar a sua casa, a sua vida não para. O seu trabalho continua, o seu filho chama, a casa dá problema, o telefone toca, o marido, nananã, a mãe liga. Então as coisas acontecem e você tem que parar a organização. Então por isso que você não deve fazer isso. Você deve fazer em pequenos espaços para que você consiga fazer num espaço de tempo pequeno. Eu vou para sua casa organizar, eu estou trabalhando ali. Então, se o telefone tocar, eu não vou atender. O que estiver acontecendo na minha casa, eu não vou saber. Eu estou trabalhando. Então, eu estou ali focada nesta atividade única e exclusivamente. Então, eu vou conseguir tirar o seu armário, tirar tudo do seu armário e assim reorganizar. E na maioria das vezes eu estou com uma equipe, então mais de uma pessoa a gente vai conseguir dar conta de forma mais rápida e prática. Tá certo? Então não caia nesse erro de fazer tudo de uma vez só. Faça aos pouquinhos. E aí você faz a gaveta por exemplo, a primeira gaveta de roupa íntima. Fez, organizou roupa íntima, meia, pijama, enfim, de acordo com como for a sua rotina. Organizou tudo direitinho. Se você achou ali uma blusa de academia, ela não é para estar nessa gaveta, é para estar na outra. Você não vai arrumar a próxima gaveta. Você vai pegar aquela blusa que está no lugar errado e vai simplesmente colocar na próxima gaveta. Porque quando chegar o dia de organizar essa gaveta, aí sim você vai organizar. Mas a primeira já vai estar organizada. Então, vai ser menos uma. Tá? Então, a lógica é mais ou menos essa. E por aqui acabaram as perguntas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Eu acho que a gente já está na hora de pensar em encerrar, porque já estamos chegando em 1 hora aqui. Eu já conversei um monte, né? Eu sigo à disposição, mantenho aqui, a caixinha de pergunta não vai estar mais disponível nos stories, mas o meu direct está aí, aberto para qualquer pergunta, qualquer dúvida que surgir, tá? Eu tô sempre aberta para responder, vai ser sempre um prazer. Aqui então agora, nós falamos sobre as dúvidas mais comuns de quem de quem já teve o serviço organizado, já teve o serviço de personal organizer na sua casa, né? Ó, o Lucas perguntando, foi ótima, obrigada Lucas, foi ótima, que bom. Vai ter mais vezes? Sim, vai ter mais vezes, mais assuntos diversos, com dicas, com sugestões, com esclarecimentos, né? Eu acho que deu para perceber que eu amo falar da minha profissão. Como eu já disse aqui, foi uma profissão que eu escolhi, né? Já numa idade madura, já depois de ter passado por uma outra profissão. Então, foi uma escolha e é uma profissão que me realiza muito, me realiza pessoalmente, profissionalmente. Eu costumo dizer que eu me divirto no meu trabalho, porque o meu trabalho me faz feliz, me faz feliz. E tem uma frase que eu não sei de quem é, né? Como é que diz? Trabalhe com o que você ama, que você não terá trabalho um dia sequer, algo assim. Então é mais ou menos isso
É isso que eu sinto do meu trabalho hoje. Eu faço com prazer, com amor e sou extremamente realizada nessa profissão, tá? Obrigada, Mário, obrigada, Dani, obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui. Obrigada quem mandou pergunta. Quem quiser mandar mais, vou responder. Muito obrigada mesmo, né? Então, eu tô um pouco enferrujada, digamos assim, né? Porque eu passei muito tempo sem aparecer por aqui e estou de volta. Estou de volta e vou fazer mais lives, mais vezes, com mais assuntos. Muito obrigada. Obrigada, Raide, minha colega e amiga também, personal organizer, maravilhosa, tá? Então, hoje aqui nós falamos sobre as dúvidas mais comuns de quem quer organizar a sua casa, de quem já é personal organizer e quer trocar, e também de quem quer começar do zero, quem quer aprender a como fazer para ser um personal organizer, tá? Quem quer aprender do zero e se tornar um profissional. Se essa live te ajudou, se essa live te trouxe alguma informação, te trouxe dicas e sugestões, compartilhe com alguém que precisa ouvir, que precisa dessas informações, com alguém que deseja organizar a sua casa, alguém que deseja ter esse serviço. E também alguém que queira se profissionalizar como PO, tá? Fique de olho nas novidades, porque se você quiser dar um próximo passo e aprender comigo muitas coisas, fique aqui de olho, porque vem novidade. Em breve vou anunciar muitas novidades. Logo mais, aguardem, viu? Vai, Ângela, vai ficar gravada assim, viu? Obrigada, Lívia, um beijo, adorei você aqui também, tá bom? Obrigada a todo mundo que esteve aqui, peço desculpas pelo atraso, mais uma vez, o trânsito hoje não colaborou, as próximas eu farei mais cedo, porque eu acho que fica melhor pra gente, pra todo mundo participar, não é? Obrigada, pessoal, um beijo, boa noite, boa noite, boa noite, e até a próxima.